Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aqui trazer o primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu São João. João diz: no princípio, quer dizer, antes da criação, Gênesis capítulo 1 e 1, era o verbo, do grego logos. Versículos 2 e 3, todas as coisas foram feitas por ele, Cristo, na criação. Colossenses 1, 16 e 17. Versículo 4, a vida estava nele, grego bios, quer dizer vida física e vida espiritual, ou o próprio Espírito Santo. João 7,39, do grego pneuma, quer dizer sopro ou respiração, ou vento, ou o hebraico ruach, que significa vento, respiração e espírito. Vemos também aqui que ele era a luz, grego phos, contrário de trevas, né? Trevas no grego seria skotade, escuto, quer dizer escuro. A escuridão, as trevas não prevaleceu, a luz dissipa as trevas prevalecendo. João 2, primeira epístola de João 2 e 8. Versículo de número 6 a 8, João, enviado de Deus, Malaquias 4, 5. Esse aqui seria: enviarei o profeta Elias, né? João 5, 33 ao 35, João era a lâmpada e Jesus era a luz, João 8 e 12. Historiadores dizem que o primeiro capítulo de João é uma aventura do pensamento religioso. A igreja enfrentava problemas porque teria berço judaico, né? O próprio Jesus era de descendência humana judeu, e visitou Tiro, Sidom e Decápolis algumas vezes, mas ficou quase que o tempo inteiro só dentro da Palestina. Então era inevitável que se pregasse em língua e pensamento judaico. 30 anos depois da morte de Jesus, no ano 60 depois de Cristo, o cristianismo já tinha ido à Ásia Menor, à Grécia e chegado a Roma, né? Nesta época, a igreja já tinha 100 mil gregos para cada judeu cristão. Então veja como o cristianismo cresceu extraordinariamente por volta até chegar ao ano 60. Né? Messias judeu era uma ideia estranha para o grego. Né? 1 Coríntios 1, versículos 22 e 24. Leque, historiador, disse que uma ideia precisa de força, poder e predisposição para receber em sua época. Jesus é Deus forte, Isaías 9,6, 1 Coríntios 1 e 24, Jesus é poder, João 3,16, Efésios 1,4, 1 Pedro 1 e 20, Mateus 25 e 34 é a predisposição. Então a ideia teve êxodo por esses fatores. Verbo para os judeus é algo vivo, né? E carregado de poder. Jesus era o verbo. O vocabulário hebreu tinha 10 mil palavras e o grego tinha 200 mil. Cada uma palavra do hebraico de João tinha 20 em grego para fixar a ideia do cristianismo, embora cada palavra grega possa ter até 500 significados. John Kenos, pregando durante a Reforma na Escócia, dizia: a voz deste homem infunde coragem no coração
mais do que 10.000 trompetistas soando aos seus ouvidos. Veja como é forte o poder da palavra, né? É terrível isso aqui. Em Gênesis 1, versículos 3, 6 e 11, a palavra de Deus é o poder criador. No Salmo 33, versículo 6, 147, 15, em Jeremias 23, 29, Isaías 53, 11, Salmo 107, versículo 20, Esdras 6 e 38 fala do poder da palavra. Nas sinagogas eram lidas as escrituras em hebraico original, mas depois eram traduzidas para o aramaico e as traduções eram chamadas de targums. Targums era o Antigo Testamento traduzido para o aramaico que o povo falava. A Bíblia diz que o verbo era Deus. Isso aqui é o verbo ou, quer dizer, e Theos, Deus, né? Ou Theos, quer dizer, o verbo era Deus. Palavra zoom, ser vivo, e zen, ter vida, né? Que aparece mais de 35 vezes. Zoom e zen mais de 15 vezes no Evangelho. O que quer dizer, João, a vida estava com ele. Se for vida eterna, aionios, eterna quer dizer duração e qualidade. Eterna duração, eterna qualidade incalculável. Só entramos nesta vida se cremos em Jesus. É do grego aqui, crer, pisteuen, que aparece mais de 70 vezes no quarto evangelho. Exemplo de João 6,47, João 5,24. Jesus era a verdadeira luz, no grego aletinos, real, ou aletes, quer dizer verdadeiro, é oposição ao falso. O verbo criador estava no mundo, que o criou, mas o mundo não o conheceu e não recebeu. O mundo geral não identificou quem era Jesus e o dom de Deus, né? João, capítulo 4, versículo 10, Jesus disse: se tu conhecer o dom de Deus, e que é o que fala contigo? Os seus não receberam, os judeus e Israel, de um modo geral, não recebeu. João 1, 12 ao 13, todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Os que creem no seu nome. Quer dizer assim, que não são nascidos da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, né? Esse nascido da carne ou do sangue aqui, aparece nascido do sangue, é o grego eis aimaton, que significa dos sangues. Quer dizer que não tem descendência humana privilegiada, mas Deus tem que ser nascido de Deus. E aí vem o versículo, tu és meu filho, hoje te gerei, né? Então, está no livro dos Salmos 2 e versículo 7. O verbo habitou entre nós, né? Shenu, quer dizer tabernáculo. E vimos a sua glória, né? Essa palavra vimos em teastai, que significa ver. Aqui é visão física, no Novo Testamento aparece mais de 20 vezes, né? Mateus capítulo 17, 2 e 2 Pedro 2 e 17, né? Essas duas referências, Mateus 17, 2, 2 Pedro 1 e 17, né? Aí o que foi visto lá, foi visto a sua glória, né? Ele veio cheio de graça. A palavra graça aqui é charis, favor, não merecido, né? E foi visto ali a sua glória, né? A sua glória é kavod ou excede, né? Kavod é glória. Diferente de Shekinah, que Shekinah é habitação ou presença. Habitar ou estar presente. No versículo 15, ele vem depois de mim e é antes de mim, né? João falava
existência de Jesus eterno, né? Pai da eternidade. Isaías 9:6. Ou fala também do milagre de que João esteve morto no ventre da sua mãe, Isabel, e Jesus na barriga de Maria foi visitá-lo e ressuscitou. E também aqui nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, né? Plenitude, no versículo 16, é o grego pleuroma, a soma total de tudo que se encontra em Deus. Graça sobre graça, em grego, é substituído graça em lugar de graça. Ninguém jamais viu a Deus, né? Veja lá em Êxodo 33:20, quem ver a face de Deus morre, né? Isso está também aqui no versículo 18. Deus unigênito, né? A deidade de Jesus Cristo é monogênesis. Versículo 19-28, João diz que não é o Cristo e nem a encarnação de Elias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías 40, versículo de número 3. Versículo 24, os fariseus, Ioi, quer dizer, Deus de oposição, aparece mais de 70 vezes no quarto evangelho. Eu vos batizo com água, né? Versículo 26, versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João declara que é Jesus. João Batista, ele repete aqui no versículo 30, o mesmo do versículo 15, a pré-existência de Jesus, que ele vem depois de mim, mas era antes de mim. Versículos 32 e 34, eu vos batizo com água, né? O verbo batizein, no grego, significa imergir ou inundar. É o batismo com que Jesus foi batizado, é submerso e não foi aspersão. O Espírito de Deus, né? Descendo como uma pomba, em outras referências, é o testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 1:10 e Mateus 3:16. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, né? Disse João. No versículo 35 a 36, João repete que Jesus é o Cordeiro de Deus. Versículos 37 a 42 fala de André e Simão seguem a Jesus à 10ª hora, quer dizer, a 4 horas da tarde. E eles chamam Jesus de Rabi, do grego didáscalos, que significa mestre. Rabi é em hebraico. E ele achou primeiro, né? André disse que já tinha achado Simão primeiro, que ele já tinha achado primeiro. Primeiro aqui é prótos, do grego, né? Em alguns manuscritos aparece proi, quer dizer cedo pela manhã. Já tinha achado Simão, já tinha achado Jesus, foi achar também Simão para trazê-lo a Jesus. Messias no hebraico e Cristo em grego, né? Significado único, ungido, né? Isso aqui quer dizer ungido. Como se ungia os reis com azeite, o rei ungido por Deus, Messias ou Cristo. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz que é o Senhor ungiu a Jesus Cristo, né? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? Significa mudança de caráter, mudança de história, um novo tempo, né? Nova situação na vida daquela pessoa. No versículo 43 ao 51 fala de Natanael, né? Que significa dom de Deus. E Natanael não acreditava que de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Mas Jesus diz, veja um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou que seja assim, não há engano. Versículos 48, eu te vi embaixo da figueira, né? Quando ele diz assim, a possibilidade de que eles estavam debaixo da figueira, quando Natanael foi encontrado por Filipe, ou mesmo falando da mortandade das crianças, quando algumas casas foram colocadas debaixo da figueira, que significa paz e prosperidade,
uma espécie de símbolo religioso para Israel, e talvez ele não tivesse morrido porque a sua casa era embaixo da figueira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.